Investidores, vamos nesse vídeo fazer uma nova análise do S&P 500 e da economia americana. Vamos ficar ligados aqui nos principais fatos e dados desses últimos dias aí que rolaram e que agitaram o mercado americano. É importante a gente ficar atento no que acontece nesse gráfico e em relação ao apetite ao risco e ao comportamento dos investidores americanos, principalmente institucionais, já que os Estados Unidos ainda são o grande player global economicamente falando, e aquilo que acontece com a economia deles acaba gerando reflexos em diversos outros ativos que a gente também investe, ativos brasileiros, ativos de outras partes do mundo e até mesmo ativos globais como o Bitcoin. Eu quero já deixar o convite para você que é novo e está chegando aqui no canal agora, se inscrever para que você possa continuar acompanhando a atualização desse e de todos os outros conteúdos que eu compartilho por aqui, certo? Se você já é um inscrito do canal, se puder chegar deixando aquele like, eu agradeço bastante, ajuda bastante aqui o canal, tá bom? Então, investidores, vamos começar aqui o nosso giro. Começar falando daquele PIB bizarro que a gente teve, que foi divulgado ainda na semana passada, né? Crescimento surpreendente do PIB americano. Na quinta-feira do dia 26 de outubro, tivemos o anúncio do PIB americano do terceiro trimestre de 2023 e a economia americana cresceu nada mais, nada menos que 4,9% em comparação ao terceiro trimestre de 2022, superando uma já forte expectativa de 4,3%, certo? Então, a economia americana segue dando sinais aí de que ela segue forte e resiliente. No entanto, ao analisar o PIB divulgado, vê-se que, além de uma boa contribuição do consumo, houve um aumento nos estoques em geral na economia. As empresas não aumentam os estoques indefinidamente. Portanto, seria normal, razoável e até esperado que essa parcela tenha menos relevância no próximo PIB, o que representa mais um fator de desaceleração olhando para o futuro. E quem acompanha a economia americana sabe que o grande temor do momento é que ela entre em uma recessão, quem sabe nesse próximo ano, em função aí, né, como reflexo, né, da elevação da taxa do Fed Funds Rate. E a gente já vai falar sobre isso. Um outro fato também que agitou o mercado, e que a gente precisa ficar de olho, é que nessa semana a Apple divulgou o balanço dela, investidores, e decepcionou o mercado. Os sinais do balanço da Apple que preocupam o mercado. A maior empresa do mundo faturou 89 bilhões no terceiro trimestre, mas queda das vendas na China, indicativo de quarto trimestre fraco, derrubam papéis no pré-mercado. Queda da receita foi causada pela queda nas vendas na China. Como vocês devem estar sabendo, a China proibiu entes estatais de comprarem produtos da Apple, né? Comprarem iPhones, por exemplo. Então, a gente pode dizer aqui que das chamadas 7 magníficas, né? Dessas empresas que vêm carregando o S&P nas costas ao longo desse ano, a gente pode pontuar que Apple, Tesla e Google decepcionaram o mercado com os balanços que eles divulgaram, né? Então, esse também é um ponto que a gente fica atento aí. E aí, nessa semana, investidores, a gente teve aqui alguns dados econômicos que foram divulgados e eu acredito que dá até para colocar para vocês que a gente teve aí, em linhas gerais, dados levemente contracionistas que foram divulgados, tá? Mas nada assim ainda alarmante. Só para destacar aqui os principais, tá? Falando de economia chinesa, a gente teve um PMI industrial contracionista, né, abaixo de 50, mostrando para a gente que a atividade industrial na China começa também a ligar um alerta no mercado. A gente teve um PIB que foi divulgado pela zona do euro também abaixo daquilo que era projetado pelo mercado, certo? Tivemos também, esse aqui chamou bastante atenção, né, o PMI industrial dos Estados Unidos, mostrando que também a atividade industrial pouco a pouco lá está arrefecendo. A gente sabe que um arrefecimento na atividade industrial é um dos primeiros indicativos de que outros setores da economia vão desacelerar também, né? E aí, ainda nessa mesma quarta-feira que a gente teve o PMI, a gente teve a divulgação, né, da taxa do Fed Funds Rate, que ficou lá mantida naquela banda entre 5,25 e 5,50, né? Então, não tivemos elevação na taxa básica de juros americana, tivemos essa manutenção e também uma manutenção do discurso, né, que era muito importante para o mercado. O mercado estava mais interessado no discurso do Jerome Powell do que exatamente na divulgação da taxa de juros, porque já era esperado que seria mantido. Mas também houve uma manutenção do discurso no sentido de que as taxas serão mantidas, tipo, no inglês, higher for longer, né, tipo, mais altas por mais tempo, e não é exatamente aquilo que o mercado quer, né? O mercado quer que essa taxa de juros comece a ser cortada rapidamente para que o dinheiro possa voltar a migrar para os ativos de risco, né? E aí a gente teve
Só para falar dos principais indicadores aqui, tá, investidores? A gente teve um payroll que indicou a abertura de 150 mil vagas para os trabalhadores não agrícolas lá dos Estados Unidos, veio bem abaixo daquilo que era projetado, né, 180 mil vagas, e isso acabou elevando um pouquinho aqui a taxa de desemprego lá nos Estados Unidos, né, só para a gente passar aqui rapidamente por alguns detalhes, ó, esse aqui é o Fed Rate Monitor Tool, que mostra para a gente as expectativas do mercado em relação à taxa de juros, e o que eu quero pontuar é que o mercado está aqui com uma expectativa de que a gente comece a ter corte na taxa de juros lá para reunião de março, tá? 20 de março de 2024, a gente já começa a ver aqui o mercado, 25% de expectativa do mercado de que haja então uma redução de 0,25 bips, né? Não sei se exatamente isso vai se concretizar, mas é isso que o mercado está esperando. A gente teve aqui, então, a gente tem nesse gráfico aqui o relatório de emprego, o payroll, né, que claramente vem dando aqui claros sinais de arrefecimento, tá vendo? O número de vagas está caindo, a gente vê que essas principais barras maiores, as barras maiores estão cada vez menores, né? Então, mostrando aí que pouco a pouco a atividade de geração de emprego na economia americana está arrefecendo também, e isso pouco a pouco está aqui elevando a taxa de desemprego dos americanos, né? Está aqui na casa dos 3,9%. É o maior número desde abril de 2022, né? Por enquanto ainda é um comportamento, eu diria, comportado, mas já começa a dar sinais de elevação. A gente já começa a ver um trending high aqui, né? Topos e fundos ascendentes, levemente ascendentes, e o temor é que haja uma escalada nesse desemprego, o que fatalmente colocaria a economia americana em uma recessão. E aí, falando do gráfico, eu nem vou detalhar tanto o gráfico aqui nessa análise, investidores. A gente teve aqui, eu vou até trazer para um time frame semanal, a gente teve uma semana bem forte, uma semana bem altista, bem otimista para o mercado. O mercado deixou um candle aqui exuberantemente forte nessa última semana, certo? Foi 5,94% de alta. O S&P atingiu aqui uma região de resistência, certo? Uma região de suporte, desculpa, dentro dessa casa dos 4.100 pontos, a gente pode pontuar, temos topos aqui, ó, vários topos, formação de topo, tá vendo? Mais um topo aqui, mais uma formação de topo aqui. Então, eu acredito que vai ser difícil, a gente teve fundos dentro dessa região também, tá vendo? Então, vai ser difícil o S&P chegar rasgando aqui para baixo, já era esperado um bounce, né? Então, houve uma recuperação bem interessante aqui no gráfico do S&P nessa última semana. Porém, ele continua formando topos e fundos descendentes, tá? Para a gente desconfigurar essa tendência de baixa aqui, a gente precisa ver o S&P fazendo aqui o rompimento, principalmente desse topo aqui, né? Se ele romper esse topinho aqui, ó, que tá aqui em 4.398 pontos, a gente começa a ver ele desconfigurando a tendência de baixa. Quem sabe para lateralizar, né? Mas eu até quero mostrar para vocês aqui, investidores, o seguinte, esse indicador mostra para a gente o ROI, o Return on Investment do S&P, em anos, uma média de anos pré-eleitorais, né, como é o ano de 2023, e o ano de 2023 aqui nessa linha roxa. Então, a média dos anos pré-eleitorais está aqui nessa linha azul. Então, o que a gente pode concluir aqui é que há uma possibilidade do S&P entrar em um rallyzinho de fim de ano aí, certo? Ó, a gente pode ver que, pelo menos na média, é isso que acontece. É claro que a gente tem até aqui os anos que estão sendo contemplados nessa média, e é claro que cada ano tinha um momento econômico diferente, mas se a gente fosse concluir algo por esse gráfico, a gente poderia até ter uma expectativa do S&P entrar naquele famoso rally de fim de ano, que a gente consegue ver muito bem por esse gráfico aqui, tá vendo? Esse aqui é o retorno mensal do S&P desde 2011 até 2023. É claro que o S&P a gente poderia ter um histórico muito mais longo, mas olhando essa foto, olha como o desempenho nesses 2 últimos meses do ano costuma ser bom, né? A gente tem aqui, ó, considerando novembro e dezembro, investidores, 75% dos meses, tá, desde 2011, a gente teve o S&P fechando em alta, né? Inclusive, novembro costuma ser um mês muito bom, é o melhor mês do ano para o S&P, tá? Olhando essa foto aqui de 2011 para cá, é o melhor mês do ano junto com abril, né? É um mês que a gente costuma ter altas. Então, a gente fica em alerta em relação a essa possibilidade do S&P conseguir se consolidar acima dessa região de suporte aqui, tá? Isso seria bem importante para quem está comprando a tese do no landing ou até mesmo do soft landing, de quem está acreditando que a economia americana não entrará em recessão. Se perder essa região de suporte aqui, a coisa pode ficar bem complicada, tá? Mas, como a gente pode ver aqui, não sei não, talvez aconteça um movimento de recuperação na Bolsa Americana, investidores. Pelo menos
o histórico indica isso, né? E essa recuperação dessa semana pode trazer aí uma dose de otimismo para o mercado para essas próximas semanas que estão por vir. Vamos ver o que vai acontecer. Eu volto a atualizar aqui a análise do S&P no canal nesses próximos dias ou semanas, tá? Inscreva-se para você continuar acompanhando. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês em relação ao seguinte ponto, investidores. Vocês estão acreditando em recessão para o próximo ano? Pergunto isso porque esse fator é decisivo para a formação de qualquer tese de investimento para 2024. Se você não pensou sobre isso, reflita. Se você já refletiu e tem uma opinião, deixa aí nos comentários para a gente tentar tirar uma média aí do que vocês estão pensando e ver se a gente está em consonância ou se vocês podem também contribuir, até mesmo com a análise aqui, com alguma opinião, certo? Eu conto com vocês. Se for novo, se inscreve. Se gostou da análise, não deixe de apertar o botãozinho de like para ajudar a gente a crescer, certo? Um forte abraço e até a próxima.